Olá pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre as linhas de força, certo? Muito importante na eletrostática. O que eu preciso que vocês percebam? Imagine, ao redor de uma carga elétrica, em cada ponto de espaço, há o surgimento de um vetor campo elétrico. Beleza. Só que agora imagina que, numa certa região do espaço, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cargas elétricas. Imagina um espaço que eu tenho 5 cargas elétricas. Em cada ponto do espaço vai ter 5 vetores campo elétrico, cada um apontando para um lado. Então, em cada ponto do espaço, eu teria que fazer uma soma vetorial dos 5 vetores campo elétrico para descobrir o campo elétrico resultante. Olha a trabalheira que ia dar. Então, em cada um dos infinitos pontos do espaço, eu ia ter que fazer uma soma vetorial dos 5 vetores campo elétrico para descobrir o campo resultante. E assim, eu descobriria o jeitão, certo? O formato do campo elétrico. Muito trabalho. Para facilitar o serviço, para facilitar a interpretação, existem as linhas de força. Então, para que vão servir as linhas de força? As linhas de força elas vão servir para facilitar a visualização da configuração de um campo elétrico. Então, a hora que eu olhar para as linhas de força, eu vou ter uma ideia do jeitão, do formato que tem o meu campo elétrico. Tudo bem? Bom, e o que é importante você saber? Onde elas iniciam e onde elas terminam. As linhas de força vão seguir essas regras. Elas vão iniciar ou em cargas positivas ou no infinito, e elas vão terminar ou em cargas negativas ou no infinito. Tudo bem? Bom, e aí é muito importante o seguinte, eu consegui fazer o contrário. O examinador vai me dar as linhas de força, então já vai estar pronto lá na minha prova as linhas de força. E eu preciso olhar para as linhas de força e conseguir extrair como que é o vetor campo elétrico resultante naquele ponto. Então ele vai me dar já um conjunto de linhas de força e eu preciso ser capaz de olhar para aquelas linhas de força e saber extrair dali como que é o campo elétrico resultante. Para isso, tem algumas regrinhas. Direção. O vetor campo elétrico vai ser tangente à linha de força, vai ter o mesmo sentido da linha de força, e onde as linhas de força estiverem mais próximas entre si, o vetor campo elétrico vai ter maior intensidade. Vamos fazer isso daqui na prática. Antes, importante, duas linhas de força nunca podem se cruzar. Por quê? Porque se eu tiver duas linhas de força se cruzando, eu vou estar afirmando que no mesmo ponto do espaço tem 2 vetores campo elétrico resultante. Isso não é possível. Não é possível no mesmo ponto do espaço ter 2 vetores campo elétrico resultante. Certo? Então, elas não podem se cruzar. Em cada ponto do espaço tem apenas um campo elétrico resultante. Ok? Bom, vamos mostrar na prática. Repara aqui, joguei para você um conjunto de linhas de força. Tá aqui. Te dei algumas linhas de força. Onde as linhas estão mais próximas? Elas estão mais próximas nessa região. Aqui elas estão mais afastadas. Então, nessa região aqui onde está o ponto A, como elas estão mais próximas, eu digo que o campo é mais intenso. Bom, e vamos desenhar o vetor campo elétrico. Qual era a regrinha? Direção tangente e no mesmo sentido das linhas. Direção tangente, mesmo sentido das linhas. Direção tangente e no mesmo sentido das linhas. E repare, por que eu coloquei o vetor campo elétrico aqui maior? Porque como as linhas estão mais próximas entre si, a intensidade vai ser maior.